Bom, um exercício nada fácil de entender, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na primeira leitura, é separar esses dados, certo? Então, quando tem mistura, eu sempre preparo essa tabela para os dados ficarem mais organizados. Então, acompanha só a montagem da tabela primeiro, depois a gente começa a pensar no exercício. Bom, são 200 gramas de gelo, então aqui eu tenho gelo, são 200 gramas. A menos 40, temperatura inicial menos 40. Com 100 gramas de água, a uma certa temperatura X. Ok? Dado C do gelo, 0,5. L de fusão, 80. C da água, 1. Esse L aqui para água não se aplica, né? Determinar. Veja. A temperatura T para que no equilíbrio térmico coexista massa de gelo e água. A primeira coisa que você tem que fazer aí, o primeiro alerta seu aí, é o seguinte. Você vai colocar isso aqui, ó. A gelo e água na mistura. Ok? Bom, se tem isso, se há isso, você já escreve que a temperatura de equilíbrio é igual a 0 graus Celsius. É a primeira coisa que você escreve aí para começar a pensar no exercício, ok? Temperatura de equilíbrio é igual a 0. Por quê? Só vai coexistir água e gelo se a temperatura estiver a 0 graus Celsius, ok? Então aqui, ó, você já termina a tabela, aqui vai ser 0, aqui não precisa, né? E aqui 0 também, ok? Tá, agora vamos pensar mais na pergunta. Ele quer que coexista massa de gelo na mistura vai ser igual a massa de água, ok? Bom, mas como vai ser a massa de gelo? Veja só, não são 200 gramas de gelo? Vão ser 200 gramas de gelo menos a massa derretida. Concorda? É isso que você vai ter na mistura. 200 menos a massa derretida. E de água? O que você vai ter de água na mistura? Você vai ter 100 mais a massa derretida. Concorda? Por quê? A parte do gelo que vai ficar é o que? 200 menos o que vai derreter. E a parte de água que vai ter vai ser 100 mais a massa que derreter. Ok? Então, letra para um lado, número para o outro. Eu faço esse vem para cá, esse vem para cá. Então, fica 200 menos 100 é igual a massa D mais massa D. Então, fica 100, que é igual a 2 vezes a massa derretida. Massa derretida, então, a gente vai encontrar aqui que são 50 gramas. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o que vai acontecer com cada componente da mistura. Certo? Veja só. A água, que é essa água quente aqui, ela vai variar a temperatura dela. Certo? É a única coisa que ela vai fazer. Porque o ponto final da reação não é 0 graus Celsius. Certo? Então, para a água, a gente vai ter ela variando a temperatura de X graus a
0 graus Celsius. Certo? Isso, a única coisa que vai acontecer com ela é um quimacete. Certo? Porque ela é uma simples variação de temperatura. Então, o Q1 vai ser a massa 100, o calor específico 1 e a variação de temperatura 0 menos X. Então, o Q1 é igual a menos 100x. Ok? Agora, o mais complicado é o gelo. Olha só. Esse gelo, o que vai acontecer? A temperatura final não vai ser 0. Só que, o que vai acontecer? São 200 gramas de gelo, mas nem tudo se derrete. Então, 200 gramas de gelo, vou até pôr em 200 gramas, varia de menos 40 graus Celsius a 0 graus Celsius. Ok? 200 gramas, que vai chegar lá no zero. Então, para isso, você vai ter um Q2, que vai ser igual a M vezes C vezes delta-θ. Então, o Q2 é a massa 200, calor específico 0,5, né? Porque isso aqui é o C do gelo. Então, vezes 0,5, vezes a variação de temperatura, que é 0 menos 40. Então, o Q2 é 100 vezes 40. Então, o Q2 é 4.000 calorias. Certo. O gelo variou as 200 gramas dele até o zero. Só que quando chega lá, só 50 gramas passa. Certo? Então, agora, 50 gramas se transforma em água. Ok? Então você tem como Q3 aqui uma transformação de estado físico. Então você tem M vezes L. Então Q3 é igual a massa. Quanto que é a massa? De gelo que se transforma. 50 gramas, né? Tá até aqui. 50 vezes 80. Então esse Q3 é igual a 4.000 calorias. Então, só isso? Só isso que acontece? Em toda a reação, a água vai variar até a zero, o gelo, 200 gramas de gelo, varia de menos 40 até zero, chega lá na barreira do zero, só 50 gramas que passam. É isso? Então agora vamos finalizar. Precisei apagar para caber tudo. Esses são os calores que a gente fez anteriormente. Agora a gente tem uma equação, né, que é para troca de calor, que é a somatória dos calores presentes na vasilha é igual a zero. Então você fica com menos 100x mais 4.000 mais 4.000, isso é igual a zero. Ok? Que são esses três calores aqui. Então 100x é igual a 8.000, x é igual a 8.000 sobre 100. Então x é igual a 80 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura inicial da água, né? Certinho? Essa foi apenas a letra A. Olha só, eu li essa letra B umas 5 vezes para tentar entender o que era para fazer. Ó, vou recapitular com você o que aconteceu nessa mistura. Você derramou uma água a 80 em cima de um gelo a menos 40, certo? E aí o relógio disparou. A reação começou, né? Foi. De repente, o gelo chegou a zero, certo? E a água chegou a uma certa temperatura, ok? Mas aí, o gelo derreteu, certo? Sugou mais calor da água
e a água chegou a zero. Ok? Esse foi o processo. Agora, o que ele quer? Ele quer qual é a temperatura da água, qual foi a temperatura da água, quando o gelo chegou a zero. Ou seja, ele quer a temperatura da água no meio do processo, certo? Ele não quer que você considere mais essa parte aqui, ó. Certo? Então, eu vou desconsiderar isso aqui, essa parte, e a gente vai estudar só esse momento que ele pediu aqui. Aqui é gelo, essa linha do gelo, essa linha da água. Certo? Então, o que aconteceu agora? A água variou, cedeu o calor de 80 até TF, certo? E esse calor que ela cedeu aqui, o gelo variou a sua temperatura de menos 40 até zero, certo? Ou seja, para essa linha, o que aconteceu? Um Q1 que é igual a M vezes C vezes delta θ. Para o gelo, aconteceu um Q2 que é igual a M C do gelo vezes delta θ. Ok? Para uma mistura, a gente usou na letra A, somatório dos calores é igual a zero. Então eu tenho Q1 mais Q2 igual a zero. Massa de água vezes C da água vezes variação da temperatura mais massa de gelo, C do gelo, variação de temperatura igual a zero. Massa de água 100, C da água 1, variação da temperatura TF menos 80, mais massa de gelo 200, vezes C do gelo 0,5, vezes variação de temperatura 0, menos 40. Isso é igual a zero. Ok? Então ficou aqui 100, um chuveirinho aqui, TF, menos 8.000, mais 200 vezes 0,5, 100. 100 vezes 40, 4.000. Isso é igual a zero. 100 TF menos 4.000 é igual a zero. Então ficou 100 TF é igual a 4.000. Cortamos alguns zeros aqui. 2 zeros, né? Então, TF é igual a 40 graus Celsius. Ok? Um exercício muito difícil de entender. Espero que vocês tenham entendido. E se você não entendeu alguma parte, deixa aí nos comentários que eu respondo, certo? Se precisar, gravo mais alguma coisa. Mas é isso, sempre que você tem mistura, você tem que entender o que acontece dentro da reação, certo? Dentro da mistura. Se você gostou, deixa o seu curtir, se eu te ajudei a entender, dá um like aí, valeu?